vida. A perda auditiva ela pode ser evitada por meio de ações preventivas, como, por exemplo, proteção contra ruído, e ela também pode ser tratada quando ela é identificada em tempo hábil e quando se busca cuidados apropriados. E hoje, com a nossa live, conversaremos sobre os impactos da perda auditiva na cóclea, nas vias auditivas, no cérebro, na cognição, na comunicação, nas relações sociais, no trabalho, ou seja, são muitos impactos. Eu sou Mônica Ferreira, fonoaudióloga, especialista em audiologia, mestre em fonoaudiologia, e para esse bate-papo, eu convido aqui o Dr. Rogério Hammerschmidt. Boa noite, Dr. Rogério, muito obrigada aí pela sua presença, participação aqui conosco. Dr. Rogério é médico otorrinolaringologista, professor e chefe do serviço de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo. Olá, doutora Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza, muito honrado por estar participando aqui no canal e podendo colaborar com um pouco de informação para todas as pessoas que tiverem interesse. Então, uma boa noite a todos, realmente é um prazer, é uma honra enorme estar aqui e espero poder ser útil no que estiver ao meu alcance. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tenho certeza que será muito útil. A intenção com essa live, né, doutor Rogério, é nós falarmos sobre os efeitos, especialmente os efeitos no cérebro, né, porque nós sabemos da importância, e nós vamos comentar mais sobre isso, da importância do cérebro no papel da escuta, do entendimento, da compreensão de fala, né, então a gente tem aí os canais por onde a gente recebe o som, que são as orelhas, são os ouvidos, mas existe um cérebro que rege isso tudo daí, e é claro que quando a gente não recebe o som de forma adequada, quem deveria organizá-los sofre com isso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses efeitos também. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, eu gostaria só de fazer uma breve explanação sobre outros efeitos que às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo como profissionais da audição. Eu diria que nós temos, primeiro, efeitos psicossociais importantes, é claro que depende muito do grau da perda auditiva e de outros acometimentos, a qualidade de vida em geral dos pacientes, às vezes, também pode ficar comprometida, existem vários estudos que mostram, inclusive, que atividades da vida diária, como se alimentar, se vestir, cozinhar, trabalhos domésticos, podem ficar comprometidos, né, doutor Rogério? O senhor atende que tem esse tipo de efeito na vida? Perfeitamente. Então, você começou falando muito bem, doutora, sobre um termo que eu gostei que você usou, que foi que o cérebro rege toda essa orquestra, né? Então, a orquestra precisa de alguém regendo todo esse som que vai entrar pela nossa orelha, pelos nossos ouvidos, né? E quem rege isso tudo é o nosso cérebro. Então, o teu termo foi muito, muito interessante e cabe muito bem aqui na nossa conversa. Então, pois bem, né, se o nosso cérebro está regendo todo esse som que está entrando, né, a gente precisa que esse estímulo chegue lá e que o cérebro traduza esse som, traduza essas informações que estão sendo levadas até o cérebro. O nosso ouvido é que nem uma estação de trem, é igualzinho uma estação de trem. O som, como se ele estivesse pegando um vagãozinho do trem, o vagãozinho vai sendo levado por várias estações até chegar na estação principal, que é o nosso córtex temporal. Então, isso vale para audição, isso vale para visão, isso vale para memória, vale para fala, vale para todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos, toda a nossa relação de nós como seres humanos com o meio externo. É tudo regido pelo cérebro. E aí você entrou num ponto interessantíssimo, né? Se algum desses aspectos não estiver adequado e o cérebro não estiver recebendo essa informação adequadamente, e um desses aspectos é a nossa audição, isso vai interferir com outras funções variadas. E aí vai mexer com o nosso psicológico, vai mexer com a nossa memória, com a nossa capacidade, como você citou, alimentação, vestuário, ou seja, a orquestra tem que estar funcionando inteirinha, tem que estar tudo funcionando. E um dos itens dessa orquestra é o trenzinho do som
chegando no cérebro e sendo traduzido em palavras, ou seja, sendo discriminado. Tudo isso é função do cérebro, e aí entra em todos esses aspectos que você muito bem começou comentando. Tá? Então, estou de acordo plenamente. É interessante porque, de uma forma geral, as pessoas, o público mais leigo nesse assunto, costuma relacionar a perda auditiva com problemas de comunicação. Então, eu acho que eu não tenho problema nenhum de audição, porque eu escuto bem, eu entendo o que as pessoas falam, né? Então, essa associação, ela é muito forte, ela é muito cultural, né? Isso, inclusive, impede que as pessoas façam seu check-up anual auditivo, e também impedem que ela tome aquele primeiro passo, que é procurar um médico, em casos de uma perda auditiva leve ou de qualquer impacto que relacione aí essa capacidade reduzida da audição. E também impede que busque tratamento, né, porque muitas vezes o médico, ele faz o diagnóstico, ele indica um tratamento, ou seja, o uso de aparelho auditivo ou qualquer outra abordagem, e às vezes o paciente, ele associa o fato de não ter dificuldade de comunicação a não buscar esse tratamento, né? Isso acontece. Eu acho que essa live, ela tem esse grande objetivo de trazer esse entendimento amplo da perda auditiva. O que eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, quando a pessoa, ela apresenta dificuldade de comunicação, de reconhecimento, de fala no ruído, né, provavelmente outros impactos, especialmente nas vias auditivas, no cérebro, já estão acontecendo, né, outras habilidades também estão sendo comprometidas. Está tendo um esforço, um aumento do esforço auditivo aí, que a gente vai falar também sobre isso, que pode ser um fator de risco para declínio cognitivo. Então, é importante a gente lembrar que a perda auditiva por si só, independente de ter dificuldades grandes de comunicação ou não, ela traz problema, pode trazer alguns problemas aí para a vida das pessoas, né, doutor Rogério? Sem dúvida, concordo totalmente, e mesmo perdas auditivas leves, né? Você começou a falar muito bem que as pessoas têm muito a ideia de que eventualmente pode não estar tendo muita dificuldade de comunicação, e isso quer dizer que escuta bem, e não é bem assim, porque existem outros fatores associados, outros declínios associados, principalmente entendimento de som em ambientes ruidosos, discriminação no ruído prejudicada, quando existe só aquela perda da audição pequenininha para sons agudos, e muitas vezes a pessoa não tem sintoma auditivo claro, só um pouco de dificuldade em ambientes ruidosos. Então são todos fatores que a gente pesquisa quando atende um paciente assim e tenta mostrar a importância de se tratar isso e não deixar com que o tratamento seja feito muito tardiamente, porque aí a falta de estímulo aqui nos nossos dois ouvidos de cima, né? Se nós formos pensar que a nossa via auditiva toda, ela está aqui, o som entra por aqui, mas ela vai para os dois hemisférios cerebrais e o som, inclusive, aqui é cruzado. Então, né, ele vai de um lado para o outro. Então, se a gente for contar assim, nós podemos contar que nós temos 4 ouvidos, né? 4 orelhas, né? Já falamos, sempre foi falado em 2, 3, né? Já foi falado das nossas 3 orelhas, e eu coloco como 4 até, porque são 2 hemisférios cerebrais e 2 orelhas, e tudo isso tem que estar funcionando bem, e tudo isso interfere em outras capacidades, como você comentou, e outras capacidades que podem ser alteradas, podem vir em conjunto com a perda auditiva, levando até, em último caso, a quadros até de demências, doença de Alzheimer, claro que são quadros bem mais graves, associados com outros comprometimentos, mas enfim, para ver como a falta de um dos sentidos pode levar a muitas repercussões mais graves, né? Então é isso aí. Exatamente. Vamos começar falando da presbiacusia, não que seja a única doença, inclusive eu vou pedir até para o senhor depois falar um pouquinho mais sobre as outras, né, mas porque ela está, ela é a doença relacionada ao envelhecimento, né, e é muito comum nós recebermos no consultório, quem trabalha com reabilitação auditiva, com aparelhos auditivos, por exemplo,
receber pacientes mais idosos com presbiacusia, né? Então, nessa situação, nesse caso, o que acontece com a cóclea e o que acontece com as vias auditivas? Perfeito. Então, a presbiacusia é a perda da audição no idoso, né? Presbiacusia, acho que todos sabem isso muito bem, não tem nada a ver com otosclerose, né? Porque o termo otosclerose é um termo que às vezes remete à esclerose, a perda pela idade, e não tem nada a ver. A otosclerose é outra doença, a presbiacusia é a perda da audição pelo idoso, no idoso, assim como existe a presbifonia, a presbiopia, a presbivestibulia, que é alterações do labirinto. Enfim, a presbiacusia, ela acontece por uma alteração crônica e progressiva no nosso órgão de corte da cóclea, né? Todos sabem, o órgão de corte que possui células ciliadas externas, que são responsáveis pela amplificação do som, e as células ciliadas internas, que são responsáveis pela transdução do som, ou seja, a passagem da energia mecânica, que vem da vibração dos ossículos e do tímpano, para a energia elétrica, que vai estimular o nervo coclear e ser levado até o córtex auditivo. Então, na presbiacusia, pelo envelhecimento natural do organismo, diminuição do fluxo sanguíneo pela microcirculação para a cóclea, uma hipóxia crônica, ou seja, uma diminuição da oxigenação, da capacidade das hemácias de carregar o oxigênio até os órgãos mais periféricos. Então, por todos esses motivos naturais do organismo, do mesmo jeito que a nossa pele fica mais velha, mais enrugada, mais seca, os nossos olhos também, a nossa cóclea sofre muito com essas alterações todas próprias do idoso, e se houver alguma comorbidade, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, né, a pessoa que fuma, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, problemas de tireoide, aqui nós podemos enumerar mais de 1000 causas que, associadas ao envelhecimento, podem aumentar esse dano nessas células ciliadas da cóclea, em um grau maior ou menor, e isso faz com que elas vão perdendo a sua capacidade de amplificação do som, no caso das células externas, e de transdução, ou seja, passagem de energia mecânica para a elétrica, no caso das internas. E aí, os vários tipos de presbiacusia, algumas com mais dificuldade para a compreensão do som, outras menos, mas todas próprias da idade. E além das alterações na cóclea que acontecem com a idade, existe também todas essas alterações em toda a via auditiva. Nós temos a via auditiva até o núcleo do nervo coclear, depois todo o trato auditivo, colículo inferior, toda a via auditiva até o córtex temporal, toda essa via pode sofrer alguma alteração por uma coisa que chama-se microangiopatia, ou seja, doença dos microvasos, dos pequenos vasos, que é próprio da idade, e tudo isso acaba diminuindo a transmissão do som por essa via auditiva. É que nem uma lâmpada que você tem um fio de luz, que o fio de luz está meio cortado, com aqueles fiozinhos meio soltinhos, a lâmpada começa a piscar. É o que, infelizmente, acontece com a nossa via auditiva na presbiacusia e vai fazendo com que a capacidade auditiva se reduza. E vamos lembrar do nosso outro ouvido aqui, a captação do som é menor e a compreensão acaba ficando menor também. Então, um comprometimento total da via auditiva pela idade, pelo envelhecimento e outras doenças associadas. Então, esse é o conceito básico da presbiacusia. Certo? Está explicado? Muito bem explicado. E nós temos outras doenças também que surgem muitas dúvidas, especialmente dos profissionais. Temos muitos fonoaudiólogos assistindo a gente aqui hoje. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a otosclerose. Ela é aonde ela acontece? Ela está associada a uma perda auditiva condutiva, mista, sensório-neural, enfim, a gente falar um pouquinho sobre a otosclerose também, já citou sobre ela. Perfeito, ótima pergunta, eu citei porque existe, como a gente dá aula, que às vezes confundem muito oto e presbiacusia. Então, falamos, a otosclerose, esse termo é um termo americano, otosclerose, que eu
Na verdade, não é o termo bem correto, porque esse termo vem de algumas décadas atrás e é associado geralmente com doença neurológica, né, pelo termo esclerose, mas não tem nada a ver com doença neurológica. Eu prefiro mais o termo europeu, o termo francês, que é otospongiose. Por que otospongiose? Porque essa otospongiose ou otosclerose, a nossa orelha interna, a cóclea e o labirinto, eles são envoltos por uma capa óssea. Essa capa óssea chama-se cápsula óptica. E essa cápsula óptica, ela pode, com o tempo, sofrer alguma degeneração, alguma alteração no metabolismo, na absorção e no depósito de cálcio, como acontece na osteoporose, que sai cálcio dos ossos, os ossos ficam mais frágeis depois da menopausa, aquela coisa toda. Na otosclerose, em mulheres, mais frequentemente, jovens, geralmente depois de uma gestação, nas mulheres que têm uma tendência genética para que isso aconteça, ocorre essa degeneração, essa alteração de mais depósito de cálcio nesse osso ao redor da orelha interna, da cóclea e do labirinto. E, né, por um motivo da natureza, isso ocorre principalmente e primariamente na base do estribo, que é o nosso terceiro ossículo, menor osso do corpo humano. Então, se essa degeneraçãozinha ocorre no estribo, acaba causando uma ossificação na platina da janela oval do estribo, e acaba fixando esse estribo, que ocorra esse pistão do estribo. Portanto, a otosclerose, ela começa com uma perda condutiva, puramente condutiva, não é neurosensorial no início, porque você tem uma dificuldade da chegada do som até a cóclea, certo? Então o estribo perde o pistão e acaba não transmitindo essa energia mecânica para a cóclea. Então a otosclerose começa como uma perda condutiva, mas na sequência, como eu falei, lembra que o osso todo que envolve a orelha interna pode ser acometido. Então ele pode começar a envolver também a cápsula óptica em volta da cóclea e aí evoluir para uma perda mista e, em última instância, uma perda totalmente neurosensorial, às vezes até profunda. Mas, na maioria das vezes, ela começa com uma perda condutiva, geralmente em mulheres jovens, e está muito relacionado com uma gestação. Então, o conceito de otosclerose ou otospongiose, completamente diferente do conceito de presbiacusia, que são doenças totalmente diferentes na sua fisiopatologia. Certo? Muito bom. Certíssimo. A gente pensa aí no impacto nas vias auditivas, né? Você está explicando um pouquinho sobre todo esse mecanismo, e a gente não pode esquecer que existe aí um reflexo também na organização tonotópica cortical, né? Devido à nossa neuroplasticidade. Então, tem um trabalho que eu gosto muito, uso bastante como referência, de 2005, né, então não é um assunto novo, já é nosso conhecido, que é da Norena e do Egerman, que eles foram um dos primeiros aí a mostrar os efeitos benéficos da estimulação acústica após um trauma acústico, né, e esse trabalho mostra bem essa reorganização tonotópica cortical, essa neuroplasticidade. E nós sabemos que uma das hipóteses mais aceitas hoje é que o zumbido ele é gerado na cóclea, mas tem 3 mecanismos centrais responsáveis aí pela sua percepção: a hiperatividade, a sincronicidade e essa reorganização tonotópica. Então, provavelmente, você deve ver essa relação aí de perda auditiva com zumbido em muitos pacientes, né, que a gente sabe que existe aí, até, segundo a bibliografia, mais de 90% dos pacientes com zumbido tem uma perda auditiva associada, né. Como é que você vê essa relação da perda auditiva e zumbido? Realmente a incidência é alta, a prevalência é alta? Existe realmente essa associação, esses mecanismos associados? Todo mundo que tem uma perda auditiva vai ter zumbido? Que essa é uma dúvida muito comum também das pessoas. Enfim, queria que você contasse um pouco. Perfeito. A tua explicação e sobre esse artigo, que é bem conhecido, né, de todos nós da área de saúde auditiva, sobre toda essa questão de reorganização. Então, a gente vai falou de reorganização
tonotópica, né? Eu acredito que todo mundo saiba o que seja isso, né? O que é uma organização tonotópica, que é a capacidade da cóclea em suas várias instâncias, em seus vários giros, de reconhecer os diferentes sons, ou seja, isso é a tonotopia coclear, certo? Só que isso também acontece no nosso córtex. O nosso córtex temporal também tem áreas específicas para as determinadas frequências de som. Então, o mecanismo da nossa audição é uma coisa absolutamente complexa e por isso que é tão fascinante, por isso que nós estudamos tanto isso, né, Mônica? Porque a coisa ela é muito complexa anatomicamente e fisiologicamente e na sua fisiopatologia também. Então, essa tonotopia coclear, ela vai ser acompanhada de uma tonotopia cortical. Só que a questão é que a partir do momento que começa uma perda auditiva, então vamos imaginar uma perda auditiva para sons agudos, as células ciliadas da base da cóclea, que são as responsáveis pelos sons agudos, começam a não captar direito os sons agudos. Esses sons agudos vão chegar em menor intensidade, ou com menor frequência, ou um estímulo elétrico menor no córtex temporal, e aquela área tonotópica para os sons agudos vai começar a ter uma alteração na sua plasticidade, nas suas sinapses. As sinapses vão começar a funcionar com menor intensidade. Essa plasticidade neuronal ela é máxima até os 4 anos de idade. Então, na criança pequena, até os 4 aninhos, essa plasticidade ela é máxima. Depois começa a haver um declínio. E na pessoa idosa, essa plasticidade ela está em involução, quer dizer, a capacidade do cérebro de se adaptar a uma perda de audição, ela é muito menor. E aí começa a haver essa reorganização tonotópica que você falou, outras áreas do cérebro começam a tentar compensar a falta daquela área tonotópica específica que não está sendo estimulada, e assim, grosseiramente falando, isso gera um tilt no cérebro, né? Gera uma confusão no cérebro. E toda essa confusão acaba gerando o tal do zumbido, o tinnitus, quer dizer, que é essa descarga elétrica anômala que nós vamos perceber no cérebro a partir do momento que existe uma falta do input, da entrada auditiva, e algum local lá tonotópico do cérebro não está recebendo o estímulo adequado. Então, sim, o zumbido ele é muitas vezes, e eu diria esse número que você comentou mesmo, 80% a 90% das vezes, relacionado com alguma alteração auditiva. Seja uma pequena perdazinha neurosensorial em agudos, que não dá sintoma nenhum auditivo, mas somente o tal do zumbido, que já é um sintoma de alerta. O zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Então ninguém vai ser rotulado como eu tenho a doença zumbido. O zumbido é um sintoma, e aí, a partir desse sintoma, nós temos que investigar e abre um leque de 1 milhão de causas de zumbido. Obviamente, a primeira coisa que nós investigamos é a audição, porque, como nós falamos, 90% ou mais das vezes está relacionado com perda auditiva, mas existem muitos fatores que fazem com que esse zumbido piore ou perpetue, ou aconteça mesmo em pacientes com perda com audição normal. 10% a 20% dos casos, nós fazemos todo o check-up auditivo e dá perfeitamente normal, e aí tem uma série de questões circulatórias, hormonais, osteoarticulares, de articulação temporomandibular, cervical, aí entra uma série de outras causas que merecem uma live só sobre isso, de tantas possibilidades que... O zumbido nós podemos ficar horas falando dele, de tão importante que é e de tantas causas que tem. Mas assim, no consultório, no dia a dia, é isso que você falou, concordo plenamente, a associação do zumbido com perda auditiva, ela é enorme, muitos pacientes vêm procurar com perda auditiva e zumbido, muitos só com perda auditiva e muitos também só com zumbido, sem queixa auditiva nenhuma e nem sabem que tem uma alteração auditiva que já está se manifestando com o zumbido, que acontece por esses motivos aí que eu comentei. Exatamente. Inclusive, quando eu trabalhava com diagnóstico, comumente eu recebia uns pacientes me dizendo, eu não tenho problema de audição, eu não sei porque que o médico pediu para eu vir aqui, eu tenho zumbido, né? Então, era comum escutar isso. Então, a gente vê uma relação direta, ela realmente existe, e como você disse muito bem, um zumbido é um sintoma, né? E perguntaram aqui se
só quem tem zumbido, só quem tem perda auditiva tem zumbido. Não, o zumbido tem N causas, né? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas a perda auditiva normalmente está relacionada ao zumbido, sim, em muitos casos, se não na maioria deles, mas não é todo mundo, né? Sim. Doutor Rogério. A Carol, isso, ó, Mônica, a Carol aqui que perguntou se o zumbido está sempre associado à perda neurosensorial. Isso é uma pergunta que é feita também, se perda condutiva também pode causar zumbido. Então, não quer dizer, Carol, foi uma ótima pergunta, muito obrigado, não quer dizer que tenha que sempre ser perda neurosensorial. Na maioria das vezes, a perda é neurosensorial, mas perdas condutivas puras podem também causar zumbido. Só que aí, geralmente, é um zumbido um pouquinho diferente, né? Um zumbido mais parecido com batida de coração, com pressão no ouvido, não é tanto aquela cigarra, aquela abelha, aquela televisão fora do ar, como com a perda neurosensorial. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, com otosclerose, refere, ou com uma perfuração de tímpano, que causa perda condutiva também, refere que parece que o coração está batendo no ouvido. Então, uma perda, um zumbido sincrônico com a pulsação, o batimento cardíaco. Então, o zumbido também pode aparecer em perdas condutivas, e aí a gente já vai para falar que se a gente tratar essa perda condutiva, em muitas vezes, grande parte das vezes, a gente consegue diminuir, não resolver completamente, mas muitas vezes diminuir bastante o zumbido. Então, obrigado pela tua pergunta, Carol, foi muito pertinente. Inclusive, doutor Rogério, existem casos de disfunção tubária também, que pode dar um zumbido agudo, né, momentâneo. Quem nunca teve experiência subida de uma serra, né, ou então mudança brusca de altitude, aquela pressão no ouvido, o nariz entupido, enfim, uma disfunção tubária mesmo, ela pode também ocasionar esse zumbido momentâneo, e, enfim. Totalmente. A gente pode estar descendo a serra, indo para a praia, e de repente sentir a panela de pressão começando a apitar no ouvido, né? Você fica desesperado, geralmente passando, mascando chicletes, tomando água, fechando o nariz, engolindo no seco, você abre a tuba auditiva, às vezes dá dor também, que essa pressão no tímpano é muito rico em inervação, então dá uma dor aguda no ouvido, né, aquela dor parece uma pontada no ouvido e com aquele apito forte. A disfunção tubária, como você falou, é um exemplo perfeito disso. Não existe nenhuma perda neurosensorial, mas pode acontecer um zumbido agudo, que geralmente passa na sequência. Legal. Falando em zumbido, doutor Rogério, aproveitando um pouquinho a sua expertise na área de implantes cocleares, né? Como é que estão as pesquisas de tratamento de zumbido com implante coclear? Perfeito, essa é uma pergunta maravilhosa também, muito obrigado por essa pergunta brilhante. Então é o seguinte, como nós falamos agora em perdas condutivas, né, na otosclerose, na perfuração de tímpano, na maioria das vezes a gente resolve a perda condutiva, com eventualmente uma cirurgia, muitas vezes o zumbido diminui. Se a gente pensar que o zumbido foi ocasionado por uma falta de estímulo aqui no cérebro, no nosso terceiro ou quarto ouvido, pela falta de entrada auditiva, causando toda essa reorganização tonotópica, essa assincronicidade, quer dizer, essa dificuldade nas conexões neurais no nosso córtex, quem sabe se nós, uma pessoa com surdez neurosensorial severa ou profunda, fazemos o implante coclear e voltamos a dar esse estímulo para o córtex temporal, dependendo da plasticidade neuronal que a pessoa tenha, do tempo de privação auditiva, da idade da pessoa, de outras doenças, o implante coclear pode sim ser considerado um tratamento também para o zumbido nesses casos. O que eu vejo na prática clínica, e tem muitos casos de pacientes com zumbido, né, que tinham zumbido antes da cirurgia, às vezes pelo estímulo auditivo no início, depois da ativação do implante, o zumbido pode até aumentar um pouco, porque aquele cérebro não estava recebendo estímulo e começa a receber, então começa a aumentar um pouquinho o zumbido, mas depois, conforme o cérebro vai se reorganizando tonotopicamente, vai voltando a ter essa plasticidade neuronal e o estímulo auditivo vai sendo compreendido, vai sendo discriminado, na maioria das vezes o zumbido com o tempo vai diminuindo. Não dá para dizer que ele some. Isso, quem falar isso não está falando a verdade, mas na maioria das vezes ele diminui. Tanto que nós temos indicado implante coclear para surdez unilateral, e a principal indicação de implante coclear para surdez profunda unilateral é
o zumbido. Isso existem vários trabalhos, nós temos trabalho até publicado sobre isso, sobre a questão da melhora do zumbido nos casos de surdez unilateral. Então, nós temos feito, a principal indicação para implante coclear na surdez profunda unilateral é o zumbido incapacitante. Então, sim, o zumbido pode melhorar com o implante, as pesquisas estão todas mostrando isso, é a nossa experiência também. Você nunca vai prometer que o zumbido vai curar completamente, inclusive eu sou muito claro com os pacientes em mostrar que, às vezes, pode até aumentar no começo, e tem pacientes que não tinham zumbido, e depois do implante, eventualmente, aparece um pouco de zumbido no início, pelo estímulo que ele não estava tendo, mas a tendência depois é dele diminuir. Então, na maioria das vezes, tratando a perda da audição neurosensorial, você consegue, em muitas vezes, amenizar o incômodo que o zumbido causa. Muito bom. Quem tiver mais interesse em saber sobre zumbido, nós temos lives aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar na playlist aqui do vídeo, aqui embaixo na descrição, para que você tenha acesso, inclusive tem algumas perguntas aqui sobre audiometria, enfim. Nessa outra live sobre zumbido, eu esclareço mais sobre esse assunto. A gente tem bastante coisa para conversar aqui, né, doutor Rogério? Porque eu acho que muitas pessoas vão sair dessa live aqui hoje, com certeza, com um olhar bem ampliado, né? E olha que a gente só começou a nossa live. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão do esforço auditivo, né? Qual é o impacto de você ter que se esforçar para escutar melhor, né? Nós sabemos que entender a fala é um processo que depende do cérebro, né? Como você já falou, e que ela é um processo que pode ser bastante difícil, dependendo do tipo da perda auditiva que a pessoa tem, da cognição que ela tem, do uso que ela faz das informações que ela recebe, e também do ambiente acústico em que ela está. E também, claro, depende do interlocutor, né? Então, hoje a gente tem exemplos claros aí do uso de máscaras faciais, né? O quanto a gente tem de atenuação, quanto a gente tem de extinção de pistas visuais com o uso de máscara. Então, para pacientes que têm perda de audição, está sendo ainda mais desafiador, né? E nós sabemos, então, que esse processo de entender a fala, quando ela está acusticamente degradada, requer um processamento cognitivo aperfeiçoado, né? Eu tenho que compensar essa dificuldade por meio de processos cognitivos bem íntegros, mais íntegros possíveis, né? E uma das hipóteses que relacionam a perda auditiva com as demências é o aumento dessa carga cognitiva, né? Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer e sobre esse assunto. A primeira delas, como é que a medicina entende e lida com essa relação na prática, no consultório? Se existe alguma triagem, se é feito algum encaminhamento com esse olhar, e se tem alguma conduta diferenciada também? Conta um pouquinho para a gente, doutor Rogério. Perfeito. Então, esse assunto que você entrou agora, para a gente abordar, né, esses dois conceitos, né, esse conceito do esforço auditivo e terminando lá na frente nessa questão de, eventualmente, demência e tudo isso aí. Então, a questão do esforço auditivo é uma coisa que na área, por exemplo, que eu trabalho mais, né, na área de implante coclear, é uma coisa que nós, esse conceito, enraizamos esse conceito e falamos muito dele nos últimos anos, porque não basta uma criança, por exemplo, isso eu vejo com muita frequência no consultório, uma criança com uma surdez neurosensorial moderadamente severa, que usa o aparelho auditivo, mas que o resultado desse aparelho auditivo não está tão adequado. Ela até compreende os sons, mas ela tem que fazer um esforço cognitivo muito maior, como você comentou, um esforço visual muito maior, ela tem que usar outras habilidades, outras aptidões do cérebro, em conjunto com a audição, para conseguir compreender as palavras. Eu já tive até crianças que não queriam mais, com um rendimento escolar muito bom, compreendendo muito bem os sons, mas que não queriam mais ir para a escola, por exemplo, por cefaleia. Todos os dias a criança voltava da escola com dor de cabeça, ou o adulto voltando do trabalho com dor de cabeça. Esse conceito todo dos sintomas
paralelos à perda de audição, e o esforço auditivo, entre aspas, o esforço, a carga cognitiva que a pessoa tem que ter à sua disposição para conseguir compreender os sons e suplantar aquela perda auditiva, isso é enorme e gera uma série de sintomas associados. Tanto que hoje nós temos categorizado essas crianças, por exemplo, ou mesmo adulto, que tem uma perda moderada ou moderadamente severa, que nem enquadraria na indicação de implante coclear, nós já temos categorizado essas pessoas como casos limítrofes para implante coclear, porque a gente vê que o aparelho auditivo está dando uma percepção de fala acima de 50%, então não entraria na indicação de implante. Mas a gente sabe que o implante coclear, naquele caso, poderia dar um resultado superior e diminuir todo esse esforço auditivo e toda essa pressão no córtex, de uma forma geral, toda essa pressão na cognição, para que a pessoa possa se comunicar. Então, esse conceito que você abordou é muito importante, e isso tudo vai levando, com o passar dos anos, a alterações de memória, tanto memória imediata quanto memória tardia, ou seja, a pessoa começa, depois de muitos anos, não lembrar das coisas recentes do que comeu no almoço, não lembrar das coisas antigas, de nome de filhos, etc. Começa a esquecer onde colocou a chave do carro, começa a esquecer a senha do banco, e assim vai indo esse declínio, essa degradação cognitiva, que começou lá atrás com uma perda de audição pequena, passou por toda essa fase de esforço cognitivo, esforço auditivo, até chegar lá na frente, eventualmente, em um quadro até demencial. Então, aí as pessoas perguntam assim e ficam assustadas. Não, mas o meu pai tem surdez, ou eu tenho surdez, então quer dizer que eu vou ter demência? Claro que não, não é isso. O que foi dito desde 2011, que os primeiros trabalhos, o professor chama-se Frank Lin, nos Estados Unidos, ele até esteve aqui no Brasil, no nosso Congresso Brasileiro de Otorrino 3 vezes, de tão boas que são as aulas dele, nós o convidamos várias vezes para vir no Brasil, para mostrar os estudos todos que fez, mostrando que a surdez, juntamente com outros fatores associados, devido a tudo isso que nós comentamos, pode ser um dos fatores que contribuem a um aumento da incidência de quadros demenciais no futuro. Então, uma perda de audição moderada, ela tem um risco 3 vezes maior de desenvolver a demência, e uma perda profunda 5 vezes maior, se não for tratada e for associado com outros fatores. Tem um outro dado interessante, Mônica, não sei se você viu esse trabalho que saiu ano passado no Lancet, é um trabalho muito interessante, que mostrou que das demências, 60% das causas a gente não tem o que fazer. São causas genéticas e se a pessoa tiver que desenvolver um quadro demencial, vai desenvolver. Mas 40% dos casos são causas preveníveis, são causas que nós podemos atuar. Aí entra o tabagismo, a hipertensão arterial, a diabetes, etc., etc. E 8 a 9% desses 40% entra o tratamento da surdez. Então, vocês vejam, de 100% dos casos de demência, 8 a 9% poderiam ser evitados em se tratando precocemente uma perda de audição. Tudo isso não é porque tratou a perda de audição, aí não vai ter demência. Não é bem uma relação direta, mas com tudo isso que nós falamos, com todos esses aspectos envolvidos, que começam lá com a perda leve, passam todo pelo esforço auditivo, alteração de memória, isolamento social, depressão, a pessoa começa a não ter mais interesse em assistir televisão, começa a se isolar dos amigos, quer dizer, tudo isso pode levar a um quadro cognitivo, a um declínio cognitivo importante com o passar dos anos. Então, assim, esse aqui é um resumo de toda essa questão desde o esforço auditivo aumentado, que é um conceito muito importante, até chegar num quadro demencial. Então, muito bom esse teu comentário, Mônica. Parabéns. Sim, esse trabalho na The Lancet foi tão importante, né? Em 2017 já teve um relatório publicado falando sobre isso, e no ano passado eles voltaram a afirmar, por meio desse estudo, né, que você citou, que a perda auditiva, a surdez, ela é um fator de risco, né? Então, não significa que ela vai produzir, né, como você disse, Perfeito. Um problema, um declínio cognitivo, uma demência, mas é um fator de risco, ou seja, a gente tem que tratar, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa se formos comparar
Então, é a mesma coisa se formos comparar que a pessoa hipertensa vai ter um AVC, ou a pessoa hipertensa vai ter um infarto. Não é bem assim, né? Não é todo hipertenso que vai ter AVC, mas é um fator de risco e, se tratado, diminui a incidência. Então, é assim a relação, grosseiramente falando, da surdez com a demência. Não é um fator, não é uma causa direta, mas é um fator que, se tratado, principalmente precocemente, pode diminuir a incidência lá na frente. Então, perfeito, é isso aí. E precocemente é realmente no diagnóstico, né? E que esse diagnóstico também seja precoce, né? Porque muitas vezes o paciente, ele tem ele desconfia que tem uma perda de audição, mas demora para buscar esse diagnóstico, e aí quando ele chega no médico, né, me corrija se eu estiver errada, mas muito chega e fala, quanto tempo o senhor tem essa dificuldade de audição? Ah, sei lá, nem me lembro, uns 20 anos. Né? Então, sem dúvida, esse é um fator de risco aumentado, porque aí não, o fato de ter diagnosticado naquele momento, de ter buscado o tratamento, não significa tratamento precoce da perda auditiva, já que ela é de longa data, né, doutor Rogério? Perfeitamente, é precoce para ele, né? Ele está achando que o tratamento é precoce, mas para nós não tem nada de precoce. Aí você faz uma audiometria, faz o screening auditivo e vê que a perda da audição já não tem nada de precoce e que aquela perda já vem de muitos anos. Quando nós falamos em tratamento precoce, a gente sempre fala em tratamento precoce, a gente imagina sempre a TANU, a triagem auditiva neonatal, a pegar a criancinha pequena. Claro que nós fazemos isso e hoje até no consultório atendi crianças hoje com 4 meses com surdez profunda, com 6 meses com surdez profunda, já com os aparelhinhos auditivos, já com a sua triagem muito bem feita. Então nós estamos rumando muito bem, pelo menos em grandes centros, para que essa triagem seja efetiva. Mas esse diagnóstico precoce não é só na criança pequena. Esse diagnóstico precoce também vale para a presbiacusia. Na criança, a plasticidade neuronal ela está em evolução. No idoso, ela está em involução, ela está diminuindo. Então, o diagnóstico precoce, ele traz uma melhora no tratamento, um resultado melhor no tratamento na criança pequena, obviamente, por isso nós fazemos implante coclear em crianças menores de 1 ano, mas o tratamento precoce também vale para o adulto que começa a ter uma perda leve, começa a sentir zumbido no ouvido, começa a ter alguma dificuldade de discriminação em ambientes ruidosos, porque aquele zumbido, aquela dificuldade de discriminação, por menor que seja, já está corroborando para que haja essa reorganização tonotópica aqui no cérebro, ou seja, já está alterando as sinapses no cérebro. Claro que você não precisa pegar um paciente que tem uma perda de audição em uma frequência, 10 decibéis, um pouquinho abaixo, não é para assustar ninguém, mas havendo sintoma e havendo uma detecção de uma perda auditiva, isso tem que ser orientado para, no mínimo, os cuidados preventivos, no mínimo a prevenção. Tratamento das otites, evitar o contato com ruído. Ruído causa uma lesão irreversível nas nossas células ciliadas externas. Então, cuidar com ruído, cuidar com medicações ototóxicas. Então, no mínimo, esse paciente tem que ser muito bem orientado quanto aos fatores de risco para que aquela perda de audição piore. E deve ser monitorado de perto para que, sim, essa perda de audição seja tratada assim que necessário, mesmo que seja uma perda de audição leve. Acho que isso você concorda comigo, Mônica? Com certeza. Com certeza. E eu estava aqui pensando, né, sob a ótica da saúde pública, é nosso papel também, né, como profissionais da saúde, divulgarmos isso, né, assim, quais são os cuidados com relação ao check-up auditivo que a população, de uma forma geral, deve ter, né, a partir de que idade esse check-up deveria ser anual, por exemplo, né, então, eu acho bacana a gente aproveitar esse momento para falar sobre isso, né. Perfeito. Eu acho que não existe, né, se formos procurar em livro, em artigo, a partir de que idade, né, isso talvez fazer uma meia-culpa nossa, como otorrinos,
fonoaudiólogos, né, que os cardiologistas dizem que check-up tem que fazer todo mundo exame de colesterol, eletrocardiograma, aquelas coisas todas a partir dos 40 anos. Os oftalmologistas também, né, a partir dos 40 anos. Na minha humilde opinião, o check-up auditivo deveria ser também a partir de 40 e 45 anos. Isso se não houver fatores de risco ou se a pessoa não tiver já alguma perda de audição por outro motivo. Uma pessoa que trabalha em ambiente ruidoso, que tem histórico familiar de surdez, muitas vezes já tem que fazer antes. Mas vamos pensar no quadro perfeito, a pessoa que não tem sintoma, que não tem histórico familiar, nunca teve nenhuma otite, não trabalhou em ambiente ruidoso, tudo perfeito, na minha opinião, deveria fazer pelo menos uma audiometria tonal e vocal a partir dos 40 anos. E aí, obviamente, outros exames, se houver a necessidade. Tudo isso com o objetivo de você fazer um diagnóstico precoce. Igual fazemos diagnóstico precoce lá na criancinha recém-nascida, por que também não fazer diagnóstico precoce no adulto? Exatamente. Inclusive, já é uma prática de algumas escolas pedirem a audiometria anual dos alunos, né? Tanto a audiometria quanto o exame também de vista, né? E eu acho muito interessante essa abordagem, é muito interessante que os pais façam isso, mas o que eu vejo na prática também é que as crianças aí até a fase de alfabetização, segundo ano, terceiro ano, elas fazem esse check-up anual e depois vão fazer quando tiverem seus 60, 70 anos, né? Então, elas ficam dos 5 anos de idade aos 60 anos de idade sem ter feito um check-up sequer. E outra também eu tenho com relação a as pessoas mais jovens, não só adolescentes, jovens, mas também adultos jovens, que usam fones de ouvido, né, na rua, em ambientes ruidosos, com som mais intenso do que aquele do ruído externo, ou seja, provavelmente aí está correndo o risco de lesar a sua audição, né, então, só para a gente esclarecer aqui que quando o Dr. Rogério fala de ruído, não é só ruído de barulho, né, é qualquer nível intenso aí de pressão sonora, e aí existe uma relação aí de tempo e intensidade que a gente tem que ficar de olho. Caso você tenha alguma dúvida, procure um médico, um fonoaudiólogo para te ajudar a escolher e a te orientar melhor com relação a isso, porque sem dúvida alguma é uma realidade, não é de agora, né, o uso de fones de ouvido, por exemplo, mas nesse momento da pandemia, doutor Rogério, eu tenho visto assim, aqui é o meu, né, muitas pessoas têm usado, exatamente, a gente está usando aqui nesse momento da live, no silêncio, mas existem pessoas que em ambientes ruidosos usam fones de ouvido, e para você compensar aquele ruído ao seu redor, você precisa aumentar a intensidade, isso pode lesar as células do ouvido. Então, se você também tem o costume de usar fone de ouvido, faça um check-up, busque orientação para que você previna, né, e faça esse tratamento precoce, se for necessário, né, doutor Rogério? Perfeito. Quantas vezes a gente vê na rua, no ônibus, né, você está andando na rua e cruza com alguma pessoa, geralmente uma mocinha, um garotão, né, andando, fazendo seu exercício com o fone de ouvido, e você passa e escuta o barulho que a pessoa está ouvindo com o fone de ouvido. Então, se a gente passando a 1 metro de distância da pessoa, escuta o barulho que ela está ouvindo, você imagina a intensidade, e o fone de ouvido tem outro problema, que é a pressão sonora que ele causa, então você tem uma intensidade grande, com uma pressão sonora grande, e aí se associar com o terceiro fator que você comentou, o tempo de uso, aquilo vai causar um dano para as células ciliadas, começa com a pessoa sentindo um pouquinho de zumbido no ouvido, esse zumbido passa, que nem quando vai numa balada, né, isso, quando eu era jovem, há muitos anos atrás, ia numa balada, no dia seguinte acordava de manhã com um zumbidinho no ouvido, aquele zumbido passava. Agora, comece a ir na balada todos os dias, vai chegar uma hora que esse zumbido não vai passar mais. E aí é sinal que a lesão ocorreu e é irreversível. E se continuar indo e ficando próximo de caixas de som, o próximo sintoma é a perda de audição. Isso a gente vê muito em jovens, e infelizmente até em adolescentes, eu já vi de 15, 16 anos, já apresentando uma audiometria com uma queda em agudos, devido a isso. Então, a questão do ruído talvez seja o maior inimigo do nosso ouvido, e é
uma das coisas que nós podemos evitar. Eu vi uma foto uma vez, até postei nas redes sociais, de um rapaz numa arquibancada do Morumbi, com muito barulho, na época que tinha torcida, né? E ele estava com um fone de ouvido na arquibancada. Me deu arrepio de ver aquela foto, porque imaginei a intensidade que não devia estar aquele som ali, né? Enfim, realmente é muito perigoso e a gente tem que tomar cuidado, e nós, profissionais da saúde, temos que orientar muito a população, e eu acho que esse momento aqui, ele é bastante propício para isso. Doutor Rogério, para nós finalizarmos aqui a nossa live, que está sensacional, já gostaria de te agradecer já de antemão, mas eu queria fazer mais uma pergunta para a gente fechar todo esse raciocínio aí, né? O grau da perda auditiva tem relação com os impactos que nós conversamos aqui? Ou seja, só perda profunda que tem todos esses impactos, ou uma perda pequena, uma perda leve, uma perda discreta, né? Só para a gente fechar esse assunto, que eu acho muito importante, que como a gente falou durante toda a live, esses impactos não escolhem ninguém, eles não escolhem perda, mas é um engano a gente achar que quem tem uma perda auditiva descendente a partir de 3, 4 mil hertz, por exemplo, pode estar livre desses impactos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu concordo plenamente, né? Não existe uma pessoa que tenha uma perda de audição em agudos e que isso não possa haver uma continuidade. Na maioria das vezes, obviamente que existem as perdas súbitas, existe uma perda neurosensorial, uma pessoa que num dia estava com uma audição perfeita, no dia seguinte teve uma surdez súbita e perdeu completamente a audição. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos começa com uma perda leve, em agudos, como você comentou, às vezes acima de 4.000, de 6.000 hertz, e aí ela vai migrando para as frequências médias, para as frequências graves, então a gente vê aquela curva em rampa aumentando. A incidência de todos aqueles problemas, de todo aquele cansaço auditivo que nós comentamos, e daqueles problemas todos que estão no meio do caminho, né, do isolamento, memória, alterações emocionais, até chegar no quadro de demência, ele não começa de um dia para o outro, ele começa com uma perda leve, e essa perda leve já traz alguns desses sintomas, por mais que eles estejam meio mascarados, meio obscurecidos e não aparecendo muito, eles já estão acontecendo indiretamente. E aí eles vão evoluindo, vão aumentando, até a pessoa, às vezes, ter uma perda muito maior, onde já existe uma degradação, uma degeneração cortical grande. E por isso, nós apoiamos e concordamos totalmente com isso que você acabou de falar, que deve ser dada importância também para as perdas leves, deve ser feito o check-up auditivo desde o início, mesmo que a pessoa seja assintomática, mas tenha fatores de risco, como o fone de ouvido, que você muito bem citou. Quem usa fone de ouvido por muito tempo tem que fazer o seu check-up auditivo para saber se pode continuar usando, igual a pessoa que vai na academia fazer exercício. Para ir na academia fazer exercício, as academias não pedem um laudo do cardiologista dizendo se você está apto para fazer a academia? Então, deveria também, para vender aparelho, para vender fone de ouvido, deveriam pedir um laudo do otorrino ou de uma fono, dizendo se você está apto para usar o fone, ou se estiver apto, com que intensidade, que volume, quanto tempo por dia pode usar. Então, fazendo essa comparação, por que o cardiologista, né, tem que dar o laudo para fazer academia e não precisa do laudo do otorrino ou da fono para poder usar o fone? Então, a perda auditiva, evidentemente, que uma perda maior, uma perda moderada, uma perda profunda, ela tem uma incidência de fatores associados muito maior do que a perda leve, claro, né? Então, nesse trabalho do Frank Lin, que demonstrou a relação entre surdez e demência, na perda profunda ela é 5 vezes maior, na perda moderada é 3 e na perda leve 2 vezes maior, dobra a incidência. Então, nós não estamos falando de um pouquinho a mais, nós estamos falando do dobro da incidência numa perda leve, para ver como ela é também fator de risco. Não é causa direta, mas é fator de risco. Então, a perda auditiva, em aumentando, ela vai aumentando o risco de todo esse quadro, desse cansaço auditivo, esse cansaço, essa fadiga
cognitiva, não é só fadiga auditiva. A fadiga, na verdade, ela é cognitiva, porque todos os elementos da cognição vão acabar sofrendo. E, portanto, isso deve ser visto desde o início para prevenir que a coisa vá evoluindo e vá causando essa enxurrada, essa cascata de problemas que vêm um atrás do outro. Sempre que tratamos qualquer doença precocemente, o resultado é melhor. E isso vale para a perda de audição também. Isso mesmo. Dr. Rogério Hammerschmidt, muito obrigada pela live, pelo bate-papo, por compartilhar conosco tanto conhecimento de uma forma extremamente didática. E agradeço vocês também que estiveram presentes aqui conosco, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn. Nós vamos continuar aqui pelo Instagram. Enquanto isso, a gente se despede das demais redes sociais. Obrigada e nos vemos na nossa próxima live. Tchau, doutor Rogério. Obrigada. Tchau, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. E se cuidem, fiquem com Deus e que tenhamos todos um ano melhor, se possível.